Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor André. Hoje, dia 15/10, dia do professor, e com certeza você que já foi estudante ou ainda é estudante, um dia você já estudou qualquer uma dessas matérias aqui. Química, física, matemática, história, geografia, português, biologia, física, artes, filosofia, sociologia, informática. Eu particularmente prefiro matemática, que é a melhor de todas, e não vou discutir isso aqui. Isso aqui não é um assunto, mas matemática é a melhor de todas. E com certeza, você no seu período de estudante, um dia algum professor seu marcou a sua vida. Eu já tive professores que marcaram a minha vida, eu lembro deles até hoje. E eu tenho certeza que um desses professores aqui já marcaram a sua vida. Beleza, tranquilo. Professores que te ajudaram, professores que te incentivaram, professores que foram inspiração para você, tá? Mas os professores também já erraram. O professor erra. O professor dá bronca. O professor chama atenção. Entendeu? E na minha concepção, os melhores professores são aqueles professores que chamam a atenção do aluno, que pegam no pé do aluno. Esse é o melhor tipo de professor que tem. Professor muito bonzinho, que passa a mão na sua cabeça o tempo todo. Não. Professor bom é aquele que traz para a realidade. Aquele que fala para você, ó, cara, você tem que estudar independente das suas dificuldades ou das suas limitações. Eu, na minha época de aluno, tinha minhas limitações. E todo mundo tem uma limitação. Tem uma matériazinha que sempre você tem dificuldade. A matéria que eu mais tinha dificuldade era com essa cidadã aqui, ó, português. Isso aqui para mim sempre foi um terror. Mas em compensação era a matéria que eu mais dava ênfase. Tá? Mas preste atenção que eu vou falar para você agora. De todos esses professores aqui, para mim, existe um professor que foi o melhor de todos. Foi o melhor professor que eu conheci na minha vida. E eu não esqueço dele e trago ele comigo. Foi esse professor aqui, ó. Esse é o mestre dos mestres. Esse professor aqui me ensinou uma matéria que se chama Amar ao Próximo como a Ti Mesmo. Esse professor aqui me ensinou uma matéria que se alguém te deu um tapa, ofereça outra face. Esse mestre aqui foi aquele que ensinou o seguinte, quando ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O que aconteceu, gente? Pedro negou a Jesus. Negou a Jesus. Mas esse mesmo Jesus aqui que avisou a Pedro que Pedro iria negá-lo, foi o mesmo Jesus que depois de ressurreto, depois de ter aparecido a muitas pessoas, antes dele subir aos céus, ele falou com ele assim, ó, eu tenho uma coisinha para consertar aqui ainda, antes de eu subir. Sabe o que ele fez? Chamou Pedro à parte e conversou com Pedro. Pedro deve ter pensado, caramba, acho que agora que Jesus me chamou para conversar, ele vai me esculachar. Ele vai falar assim, eu te avisei que tu ia me trair, mas tu não acreditou, aí o resultado. Não, Jesus fez totalmente o contrário. Tudo aquilo que Pedro pensava que Jesus ia fazer, Jesus fez o contrário. O que Jesus fez? Chamou Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama? Aí Pedro falou, sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. A segunda vez, Jesus chegou para Pedro de novo e olhando dentro dos olhos de Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama? Pedro falou, Senhor, tu sabe que eu te amo. E na terceira vez, que foi o ponto-chave, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas mais do que estes aí? Pedro desabou, começou a chorar e falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí o que Jesus falou? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Isso é perdão, é um novo começo. E todas essas matérias aqui, ó, são importantes na nossa vida. Eu não tiro elas da nossa vida, não. Mas a matéria que esse camarada aqui ensinou, ela se sobrepõe a todas essas aqui. E olha que quem está falando aqui é um professor de matemática. Eu estou falando isso.
Sabe por quê? Isso aqui, ó, exige sabedoria, conhecimento, estudo. E o que a Bíblia fala sobre Salomão? A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Mas por que Salomão foi o homem mais sábio do mundo? Porque uma vez Deus chegou para ele se tornou rei muito novo. Aí Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, me pede qualquer coisa que eu vou te dar. Salomão parou para analisar, olhou, homem, garoto, novo, cheio de vigor físico. O que ele podia pedir? Deus, dinheiro, mulher, castelo, uma carruagem com um cavalo aquele cavalo puro sangue, cavalo puro sangue, um Mustang desse da vida aí. Mas não, o que Salomão fala? Senhor, eu sou uma criança, eu sou um menino. Eu tenho diante de mim uma nação. Eu te peço sabedoria. Rapaz, olha só que pedido que Salomão fez a Deus. Sabedoria. Aquilo ali deixou Deus encantado. Deus falou assim: Salomão, você podia me pedir muitas coisas, Salomão, mas você me pediu o quê? Sabedoria. Ah, sabedoria, Salomão? Então vou te dar. Presta atenção. Antes de ti não houve, e depois de ti não haverá homens mais sábios do que você. Pois é, né? Olha que Deus falou, hein? Antes de ti não houve, e depois de você não vai haver homens mais sábios do que você. Só que teve esse camarada aqui, ele fala assim, ó, Salomão foi sábio? Salomão foi sábio, não foi? Mas eu, Jesus, sou a própria sabedoria. Ele estava na criação. A Bíblia fala, quem primeiro deu a ele, ou depois recebeu. Ou seja, quem foi que deu algum conselho para ele? Ninguém deu conselho para ele, ninguém. Porque ele é a própria sabedoria. Esse camarada aqui é o mestre dos mestres. E hoje, a minha homenagem como professor, eu homenageio todos os professores de todas as profissões, de todas essas matérias aqui. Mas a minha homenagem hoje principal é para Jesus, o mestre dos mestres, o meu mestre maior. Esse camarada aqui me ensina muita coisa. E cada vez que eu me debruço diante das escrituras sagradas, eu percebo uma coisa. Eu preciso aprender muito. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu estou distante daquilo que Deus quer na minha vida. Isso me traz um desconforto e me traz o sentimento que eu tenho que sair da zona de conforto. Essa hoje é a minha homenagem. A homenagem hoje é para o maior mestre de todos os tempos, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Jesus, tu é o cara.